Oi, como vai você? Tô brincando. No último vídeo, algumas pessoas me falaram que meu estilo ficou muito puxado pro do PC Siqueira e também do Felipe Neto. Eu concordo com eles por alguma razão. Eu acho muito interessante a forma como eles colocam as coisas, como eles falam dos assuntos, e isso me chama muita atenção. Então eu acho que talvez não, realmente eu gosto muito do estilo deles e com certeza isso influenciou na hora de eu fazer o meu próprio vídeo também. Mas seguindo o conselho de alguns colegas, eu vou tentar ser mais natural nesse vídeo. Bom, o tema do Alguém Me Explica hoje é sobre palavrão. E quando eu digo palavrão, eu não estou dizendo apenas aquelas palavras muito pesadas, não. Eu quero dizer também aquelas palavras que, de alguma forma, as palavras torpes também, ou imorais. Uma das razões que me levou a fazer aquele vídeo, esse e os próximos que eu vou fazer também, é justamente que eu enxergava algumas coisas nos diálogos do Felipe Neto e do PC Siqueira que eram coisas bem interessantes. Eles estavam falando de algumas coisas que realmente eram ridículas e que tinham que ser tratadas com uma certa seriedade, mas depois de algum tempo era tão absurdo a quantidade de palavrões que estavam presentes no diálogo deles que se tornou impossível de eu continuar assistindo. Eu sou discípulo de Jesus, recebi o Espírito Santo, ele mora dentro de mim. Eu não consigo simplesmente ignorar esse tipo de coisa. Quando alguém começa a falar muito palavrão perto de mim, aquilo me toca, aquilo me machuca, aquilo não é legal, porque o Senhor está aqui dentro. O Senhor Deus nos ensina pela palavra que não devemos falar palavras torpes. Eu não quero aqui condenar o PC Siqueira ou condenar o Felipe Neto pela prática de falar os palavrões, eu quero condenar a prática. Mais uma vez eu quero reforçar que muitos assuntos do que eles falam é exatamente aquilo que eu penso e acho que são coisas que deveriam realmente ser faladas. A primeira coisa a ser feita seria talvez tentar entender por que os palavrões existem. Quem inventou isso? Os palavrões, eles não têm sentido algum, porque são palavras que não estão relacionadas com o assunto que a pessoa deveria dizer quando acontece essa situação. Por exemplo, quando alguém chuta o pé da mesa, ou machuca um dedinho, ou fecha a porta do carro num dedinho, a única palavra que ele poderia dizer nesse momento é ai. Talvez au! Mas é só. Não faz sentido. Essas interjeições, elas já existem para caracterizar que você está sentindo dor. São palavras ininteligíveis. Elas não têm significado. Ai não tem significado. São duas vogais, uma na frente da outra, que expressam dor. Assim como au. Se bem que o au mas não vem ao caso agora. O problema em questão é por que falar palavrão então? Não tem sentido. Não tem nenhum sentido isso. Não tem. Isso é ridículo. Eu creio que algumas personalidades contribuíram para isso. Por exemplo, Desi Gonçalves. Muitas pessoas hoje olham para a prática que ela tinha de falar palavrão como sendo algo comum, uma característica dela, e se esquecem de que isso é pecado. Tem muitas pessoas que sequer se importam com o pecado, mas eu me importo. Eu sei que a maioria de vocês também. Então a gente não pode simplesmente olhar para essas coisas e ignorar. Se a palavra manda, então a gente tem que cumprir. Uma coisa absurda também que contribuiu para eu parar de assistir TV aberta foi que antigamente, quando alguém falava um palavrão na televisão, aquele som começava antes do palavrão e terminava depois do palavrão. Hoje parece que é uma coisa engraçada, parece que eles fazem questão de mostrar qual foi a palavra que a pessoa disse. Então a pessoa começa a dizer seu filho de... como se a pessoa não fosse completar o restante da informação. Isso é um absurdo. Isso é a mesma coisa de querer chamar a gente de burro. Palavrão é uma coisa extremamente ridícula. Além de ofender o coração do Senhor, é ridículo. Aposto que se censurassem corretamente as coisas que são ditas na televisão, a gente ouviria hoje alguma coisa tipo código Morse. Dá, gente. Pessoal, outra coisa é brincarmos com coisas que são imorais, que embora não sejam palavrões, são coisas imorais. Como, por exemplo, o homossexualismo. A palavra condena o homossexualismo e não os homossexuais. Vale a pena lembrar disso. Se você é homossexual e está ouvindo esse vídeo, eu gostaria de te dizer uma coisa. Jesus te ama. Ele só não concorda com a forma como você está vivendo. E ele tem algo muito melhor para você. Ele quer você. Mas voltando ao fato de que o homossexualismo é realmente uma coisa que a palavra condena, quando nós fazemos brincadeiras com isso, nós fazemos duas coisas. Primeiro, nós tratamos com desprezo aqueles que vivem nessa condição. E isso não é cristão, porque nós deveríamos sofrer junto com eles. E segundo, é como se estivéssemos pegando uma marreta e ajudando a pregar aquele prego na mão de Jesus. Porque foram esses pecados, não só o homossexualismo, mas também a mentira, o adultério, a lascívia, a imoralidade, os homicídios, os falsos testemunhos, que pregaram Jesus na cruz. Então eu acho que se somos tão rigorosos com algumas coisas, que sejamos com todas. Não é legal ficarmos fazendo piadinhas sobre homossexuais, pessoal. Jesus não se agrada disso. Acho que tudo se resume a correr de se amoldar aquilo que o mundo impõe. Se o mundo cria as piadinhas contra homossexuais, não é o que nós devemos fazer. Nós devemos amá-los. Devemos mostrar com a nossa vida. Se o mundo lança algum slogan que nós sabemos que é imoral, nós não devemos aderir a ele. Devemos evitá-lo.
Devemos fugir disso, pois sabemos que o Senhor não se agrada disso. Eu quero contar minha experiência pessoal. Durante a minha 8ª série, primeiro ano e até segundo ano, de cada 10 palavras que eu dizia, 11 eram palavrão. Meus antigos colegas da rua podem confirmar isso e alguns da escola também. Na época era engraçado falar palavrão, como é hoje também. Mas assim que eu conheci o Senhor, Ele me mostrou que isso não agradava a Ele. E eu parei. Naquele tempo, se eu chutasse o pé de uma mesa, eu ia dizer algo muito terrível. Hoje, o Senhor fez algo diferente na minha vida. Um dia desses aconteceu uma situação dessa e eu achei legal. Eu falei, glória a Deus. Que bênção, o Espírito Santo trabalha. Eu chutei bem forte o pé, não lembro aonde, não sei se foi numa mesa, se foi num degrau. Só sei que minha primeira reação foi ai! E não passou disso. E eu fiquei muito feliz. Eu queria dar esse testemunho para animar vocês e lembrarem que existe um Senhor que nos capacita. É Ele quem nos limpa. Ele já fez isso naquela cruz. Nós só precisamos aceitar e viver isso. Bom, sendo assim, pessoal, chegamos até o final de mais um vídeo. Mas antes de terminar, eu queria sinceramente agradecer a todos que assistiram o vídeo anterior e colocaram seus comentários. Eu fiquei surpreso pelo tanto de visualizações que o vídeo recebeu, que embora muito pequeno se comparado aos dos grandes vloggers que tem hoje na internet, significou muito pra mim como meu primeiro vídeo. Por favor, se você gostou desse vídeo, clique em gostei logo ali e por favor inscreva-se aqui em cima. O meu endereço do Facebook tá logo ali embaixo e do Twitter também. E eu agradeço a todos que assistiram e todos que compartilharam o vídeo também. Um grande abraço, fiquem com Deus.